Olá, pessoal, boa noite. Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Pessoal, inicialmente hoje a gente vai concluir a revisão aí sobre ações possessórias. Tem ficado alguns tópicos aí que na aula anterior não deu tempo da gente comentar, a gente vai concluir hoje. Depois disso, a gente vai aí revisar inicial, né? O conteúdo inicial sobre curatela, que foi um conteúdo que ficou aí para vocês disponível a partir dessa última aula, né, da segunda-feira, aula assíncrona, que é o último conteúdo, basicamente, aí, da nossa disciplina, né, o último conteúdo que a gente vai abordar em avaliação, vai ser ações possessórias. Talvez, depois de encerrar desse conteúdo, talvez eu consiga avançar em outro conteúdo, ação monitória, por exemplo, mas, a princípio, não faz parte dos meus planos cobrar na avaliação, porque eu vou cobrar até o que a gente, né, concluir que é esse conteúdo esses dias, tá bom? Então, fica aí. Logo em breve eu vou elaborar a avaliação, possivelmente ainda essa semana, talvez quinta ou sexta eu consiga elaborar a avaliação de vocês. Aí eu passo as regras posteriormente, com mais calma, com mais detalhe, sobre a nossa avaliação, tá bom? Pessoal, então, pronto, esse vai ser o nosso monograma de hoje, falar sobre ações possessórias e a curatela, e assim também como a gente vai falar da devolutiva da AVP2. Rapidamente, eu acho que não vai demandar muito tempo, porque em um contexto geral, a avaliação foi muito boa. Então, a grande maioria de vocês tiraram de nota 2,5 acima, muitos ficaram com 2,5, muitos fecharam a prova, alguns outros ficaram com nota 2, que ainda é muito bom, e poucos ficaram com nota abaixo da metade, ali pela metade, né, da avaliação 1,5, foram poucos. Então, de qualquer forma, a gente vai fazer a correção, mas como o resultado foi bom, muito positivo na turma, não creio que a gente vá ter, enfim, gerar muitas discussões aí, perder muito tempo, utilizar muito tempo, melhor dizendo, nessa devolutiva, tá bom? Então, a gente deixa para etapa mais aí próxima ao final da nossa aula para falar sobre isso. Vamos aqui iniciar a aula de hoje, no forma de falado, falando sobre as ações possessórias, na realidade, só revisando alguns conteúdos, alguns conceitos aí que vocês já tinham visto anteriormente, né? Vocês leram sobre isso. Na aula anterior, a gente tinha iniciado, perdão, gente, a gente tinha iniciado o conteúdo de ações possessórias. Deixa eu só me notear aqui. Então, na aula síncrona da semana passada, a gente tinha iniciado esse estudo, né, da ação possessória. Na realidade, como eu disse, só uma revisão, porque vocês tinham tido acesso a esse conteúdo anteriormente, né, através de leitura. Eu deixar uma leitura para vocês. Mas, enfim, a gente começou falando que era posse, falando que era propriedade e falando também o que era detenção. Então, primeiro a gente identificou posse, propriedade e detenção, para dizer que as ações possessórias, elas são cabíveis, via de regra, para discussão sobre posse, né? Então, nós vimos também uma regra, né, que diz que nas ações possessórias, você não discute outros direitos a não ser a posse. Então, se você utiliza uma ação possessória, você deve discutir ali, né, o seu direito de posse. É esse o objetivo. Aí nós vimos a diferença entre o que era juízo possessório, são essas ações possessórias, juízo petitório, que é a ação reivindicatória, né, própria de quem é o proprietário reaver o direito, nada daquele direito de sequela, né, previsto lá para o direito de propriedade, e a emissão na posse. Também falei sobre a emissão na posse, que seria para aquela situação em que o indivíduo ainda não é possuidor do bem, também não é proprietário do bem, mas ele tem o direito de iniciar a posse daquele bem. E aí eu citei para vocês um exemplo, né, de um contrato de compra e venda de um veículo, por exemplo, em que o comprador já pagou o preço, o vendedor não entrega o produto quando deveria, e nessa situação, como não houve a tradição, o indivíduo, esse comprador, nem é possuidor, nem é proprietário daquele veículo, mas ele tem o direito de iniciar a posse. E aí eu falei para vocês que a doutrina, né, assim como a prática, criou esse tipo de ação, uma ação chamada de ação de emissão na posse. A gente falou sobre isso também na semana passada. E, por fim, nós vimos que são 3 as espécies de ações possessórias, discutindo a posse, que é a reintegração de posse, quando ocorre o esbulho, né, a perda da posse,
A manutenção de posse quando ocorre a turbação da posse, ou seja, o incômodo da posse, e o interdito proibitório quando ocorre a ameaça, né? A ameaça. Nós falamos também, só que estou passando aqui, e às vezes, né, a regra diz, né, você não deve, durante a discussão da posse, buscar questionar diante da mesma parte direito de propriedade. Não obsta, né, como a própria lei diz, a manutenção e reintegração de posse a alegação, né, de direito de propriedade ou de outro direito que não seja a posse. Então, essa é a regra geral. Mas, eu tenho que falar para vocês o seguinte, olha, gente, o que acontece é que, muitas vezes, a pessoa alega a propriedade, pode alegar a propriedade, mas alegar a propriedade numa ação dessa, não para discutir o direito de propriedade, mas para fundamentar a sua posse. Porque a gente sabe que, via de regra, o proprietário também tem posse, via de regra, né? A não ser quando ele, por opção, ele abre mão dessa posse direta, né? Às vezes ele tem só uma posse direta, como naquele caso do proprietário que aluga um imóvel. O proprietário aluga um imóvel, o inquilino passa a ser o verdadeiro possuidor, o legítimo possuidor daquele imóvel. Então, o proprietário não tem mais a posse direta sobre esse bem, por exemplo. Então, realmente, aí ele discutir que tem propriedade numa ação como essa não vai ter efeito nenhum. Mas, às vezes, o indivíduo ele alega o direito de propriedade para fundamentar a sua posse, para explicar por que ele tem posse, né? E eu tenho falado para vocês que existe, sim, essa possibilidade de alegar a propriedade, não para discutir direito de propriedade, mas sim para fundamentar o porquê de sua posse. Olha, eu tenho posse, sim, porque eu sou proprietário. Aí tudo bem. Aí não tem problema fazer esse tipo de fundamentação. O que não se deve nas ações possessórias é você mudar o foco e querer fazer uma discussão exclusivamente de propriedade. Aí não vai ter né, impacto, não vai ter lugar dentro daquela ação para discutir isso. É isso que fala a lei. Por fim, na aula passada, eu tinha encerrado falando para vocês de um tópico né, chamado de requisito temporal. Na realidade, a redação do artigo 1224 do Código Civil. O que é que diz esse artigo 1224? Aí está aí no chat, né? Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, para quem não presenciou né, a perda de sua posse, quando tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Então, regra muito importante do Código Civil, que leva em consideração né, o conhecimento do fato, né, para que realmente seja considerado ali realizado o esbulho. Então, se você sofreu o esbulho da posse, você acaba perdendo sua posse, para fins de contagem de prazo, só será considerado de fato que você perdeu a posse quando você toma conhecimento daquela perda. E você tomou conhecimento e desiste de ir pelas próprias forças recuperar a sua posse. Exercer aquele desforço imediato. Ou então você tenta recuperar espontaneamente sua posse, né, de forma extrajudicial, de forma amigável, só que você é violentamente repelido. E a partir desse momento é que começa-se a considerar que de fato você perdeu sua posse, e é a partir dali que você realmente pode abrir aquela contagem de prazo né, para efeitos do processo em si, do processo da ação possessória que você vai manejar. E já a gente vai discutir sobre isso, tá certo? Eu não compartilhei assim, né, o slide que está aí, eu não avancei, porque ele já começa do ponto, e agora a gente vai retomar, do ponto que, de fato, a gente não tinha discutido na aula passada. 2 pontos aqui acerca das principais características das ações possessórias, algumas peculiaridades. Uma delas é a fungibilidade prevista no artigo 554 do CPC, que vocês estão presenciando aí, que diz, ó, a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. É assim, o que seria essa fungibilidade? As situações das ações possessórias são situações, de fato, que podem mudar com uma velocidade muito grande comparando-se com o processo. Então, assim, ó, nessa gradação, nós temos da postura mais grave para da menos grave para mais grave. Ó. Primeiro tem uma ameaça, que é alvo do interdito proibitório. Depois você tem uma turbação, muitas vezes, que é apenas um incômodo, atrapalhando sua posse. E, por fim, você tem um esbulho, que é a perda da sua posse. Então, se você parar bem para pensar, é como se fosse uma espécie de gradação. Claro que, às vezes, acontece já o esbulho, diretamente. Mas, às vezes, começa com um processo de ameaça e depois é que se realiza o esbulho. Ou antes de realizar o esbulho, tem a turbação. Então, muitas vezes acontece.
Eu só quero mostrar para vocês que, na vida fática, às vezes, quando acontece uma ameaça e você entra com ação, de repente, no decorrer daquela ação, de repente, aquela ameaça foi concretizada e você já perdeu sua posse, e aí você já sofreu um esbulho. É por isso que a lei diz, ó, a propositura de uma ação possessória, por exemplo, você entra com a ação de interdito proibitório, que busca proibir o réu de ameaçar, né, tomar sua posse, por exemplo. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquelas cujos pressupostos estejam provados. Então, você entrou com interdito proibitório, só buscando fazer com que o réu fosse proibido de continuar te ameaçando. Só que no decorrer do processo, esse réu já realizou o esbulho. Ele já tomou a sua posse. Se isso ficar demonstrado ao longo do processo que já ocorreu, foi o esbulho, não está mais só em nível de ameaça, não vai ter um prejuízo para o seu processo, né? O seu processo não vai perder o objeto necessariamente, porque você precisa ainda de uma proteção da sua posse. E o juiz vai conceder a proteção que você precisa. É isso que fala essa fugibilidade. Na petição inicial você falava de uma ameaça, tudo bem. Lá na petição inicial você pedia que o juiz proibisse ele de te ameaçar, impondo multa, tudo bem. Mas ficou provado que já aconteceu foi esbulho, então o juiz vai conceder uma proteção necessária contra esse esbulho. Ele vai determinar que o réu saia, né, daquele imóvel, que o imóvel seja, sei lá, o bem, seja reintegrado ao autor, por exemplo, né? Isso que está dizendo o artigo 554. Já o artigo 556 diz o seguinte, ó, é lícito ao réu na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Alguns autores dizem que essa ação possessória ela é uma ação de natureza dúplice, porque o que é uma ação de natureza dúplice? Primeiro, a ação de natureza dúplice é aquela que, ao final do processo, a ação ela pode sair procedente para o autor, que entrou com a ação, né? Pode ser julgado improcedente, o autor não tem direito àquilo, como também pode ser julgado procedente ao réu. Normalmente, uma ação, pelo rito normal, não acontece isso. Uma ação, normalmente, só tem dois resultados. Ou o autor sai vitorioso, foi julgado procedente, ou o autor não ganhou nada e foi julgado improcedente. Não, o autor não ganhou nada. Mas ele não vai ter que ser condenado a pagar ou fazer alguma coisa para o réu, via de regra. Porém, quando se trata de uma ação de natureza dupla, o que acontece é que, ao final do processo, independentemente de ter requerimento do réu, por exemplo, tanto a sentença pode ser procedente para o autor, improcedente, quando ninguém ganha nada, quando o autor não ganha nada, ou, por exemplo, procedente em face do réu, ou seja, para que o réu seja julgado favorável, para que o réu receba alguma coisa, como está dizendo aí no artigo 556. Isso é uma ação de natureza dupla. Antes, né, os autores, muitos defendiam que a ação possessória era uma ação de natureza dupla, porque se o juiz, pronto, o réu se defendeu, o autor conta a história dizendo que teve sua posse incomodada. O réu se defende dizendo que, na realidade, ele que tem posse é o autor que está incomodando. Pronto. O juiz pode, nessa situação, conceder a proteção da posse do réu, em vez do autor, não o autor. Ficou demonstrado que, pelas provas aqui, que o réu é quem tem razão, que ele quem tem posse, você que está turbando, você que está atrapalhando a posse dele. Então, ele pode, sim, conceder uma medida para proteger a posse do réu. Muitos autores, e até o Daniel Assunção Amorim, que foi, salvo engano, foi o material que eu disponibilizei para vocês, ele diz que o seguinte, olha, a ação possessória não tem essa natureza dupla, não, porque a ação de natureza dupla é aquela que o juiz vai conceder algo para o réu, mesmo que o réu não tenha pedido, mesmo que o réu não peça. E, pelo artigo 556, o que se está dizendo é outra coisa, diz, ó, é lícito ao réu na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar, pedir a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação e esbulho cometido pelo autor. Então, nesse caso, está dizendo que o réu ele tem que fazer esse pedido na sua contestação. Portanto, não seria uma ação de natureza dupla, né? Essa interpretação dele. Muitos autores, porém, sem precisar de reconvenção, exato. Só que quando coloca dessa forma aí, Mayara, o que se interpreta, o que o Daniel fala, é que já acaba sendo uma reconvenção, entendeu? Então já acaba sendo uma espécie de reconvenção, porque dentro da defesa ele já está trazendo também, né? E a lei está trazendo, está dizendo que ele pode pedir que o autor seja condenado, né? Seja realizada a proteção da posse, que o autor seja condenado à indenização. Então seria uma espécie de reconvenção. Então Daniel Assunção ele critica
dizendo que, olha, sempre os autores falam que a ação possessória é uma ação de natureza dupla, mas ela não é assim mais, não. Por quê? Porque a lei já diz que se o réu quiser essa proteção, ele tem que pedir dentro da sua defesa, como uma espécie de reconvenção. Mas a maioria dos autores ainda entendem que, como a lei não fala expressa aí, reconvenção, entende que é sim uma ação de natureza dupla, tá certo? Uma discussão que tem sobre esse tema. Procedimento, gente, das ações possessórias. Ó, tudo vai depender daquela história do prazo. Por isso que é importante esse artigo 1224 do Código Civil. Tudo vai depender do prazo. Vocês lembram disso lá da disciplina lá de direitos reais, né? Por quê? Existe a ação de força nova e a ação de força velha. A ação de força nova segue esse procedimento especial que é regido pelo CPC. A ação de força velha não segue essa regra, vai para o procedimento comum. A gente tem diferença entre os dois procedimentos? Claro, né? Claro que tem diferença. E a principal diferença é que na ação de força nova, o autor ele tem direito a uma tutela de evidência, uma liminar natureza de tutela de evidência, onde ele liminarmente já pode pedir a sua reintegração de posse, a sua manutenção, liminarmente, se ele provar que está dentro daquele período de um ano e um dia, ou seja, se for ação de força nova. Se for ação de força velha, aí a história já é outra. Vai seguir o procedimento comum. E lá no procedimento comum, só se admite liminar se você se encaixar numa das situações de tutela de urgência ou evidência, né? E a princípio aqui não é um caso de tutela de evidência. Seria uma discussão aí, por exemplo, para você pedir uma tutela liminar de urgência. Só para dar um exemplo a vocês, né? Para dar mostrar uma diferença. A principal diferença é a liminar, principalmente a liminar. Mas vamos ver aqui, ó. Ação de força nova até um ano e um dia. Regem o procedimento da manutenção da reintegração, as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou esbulho afirmado na petição inicial. É um critério, gente, arbitrário, e é um critério, além de arbitrário, é um critério do costume jurídico, esse prática, né? Esse prazo de um ano e um dia. Não tem um porquê. Ah, por que é um ano e um dia? Não porque não é só um ano, porque não é 5 anos. Não sei. É apenas um critério de cultura jurídica, né? Desde sempre foi essa ideia, foi se praticar dessa forma, mas permaneceu. Se, da data que você tomou conhecimento da ocorrência do esbulho, você se absteve de recuperar sua posse, ou se você tentou recuperar sua posse e foi violentamente repelido, a partir daquela data, você conta esse prazo de um ano e um dia, no máximo, para você propor a sua ação. Se você propor sua ação dentro desse prazo, você segue essas regras do procedimento especial. Se não seguir, vai para as regras das ações em comum, né, o procedimento comum. Essa é a primeira observação. Muitas vezes na prática é difícil de você ter a prova de que realmente está dentro desse prazo aí de um ano e dia. Então, essa é a maior dificuldade dessas ações, você de fato ter prova de que ocorreu isso dentro desse prazo. O que acontece? O que é que às vezes você pode usar como prova? Por exemplo, você acabou de saber que um imóvel seu foi esbulhado e você vai até o local, você já pode, indo até o local, chamar, por exemplo, a polícia. Chamar a polícia, né? Diante de uma ocorrência que você tentou reaver e você foi injustamente impedido de reaver sua posse, você chamar a polícia, dali você pode gerar um boletim de ocorrência, que vai ter como testemunha os policiais militares que atenderam a ocorrência. Então, isso, por exemplo, né, é uma forma de você ter um indício de prova. Prova cabalmente, realmente foi naquele momento que você tentou recuperar e foi violentamente impedido? Não, prova cabalmente, mas ali é uma forma que você pode encontrar ali, né, de se buscar, enfim, alegar que houve aquela turbação, essa situação. Mas não é muito fácil, não. Legitimidade ativa dessa ação. Quem é que pode propor a ação? A lógica é que é o possuidor, né? O legítimo possuidor que teve sua posse retirada, esbulhada, ou teve sua posse turbada ou ameaçada. Essa é a lógica, o possuidor. Regra interessante, né? Quando há composse de cônjuges e companheiros. Só lembrando aquela regra geral do CPC, que é a regra do artigo 73. Artigo 73, no parágrafo 2º, que vai falar, ó, nas ações possessórias, deixa eu copiar e colar aqui para vocês, para a gente ler. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. Então, muito cuidado com isso. Ó.
Se eu vou propor uma ação possessória, eu vou propor uma ação de reintegração de posse. Eu tive uma posse de um bem meu perdida, em virtude de um ato ilegal praticado pelo réu, certo? Você é casado ou você vive em união estável, porque essa regra também aplica à união estável, parágrafo terceiro desse mesmo artigo, viu, gente? Cuidado. A gente, quando lerem um artigo, leia na integralidade para vocês, ó, deixa eu só colocar aqui. Aplica-se à união estável também, essa mesma regra. Eu sou casado ou vivo em união estável, exceto separação absoluta de bens, não se aplica, nada desse artigo. Então, sou casado, exceto separação total de bens, ou vivo em união estável. Teve um bem meu que tive a posse perdida. Bem, aquele bem era possuído só por mim ou era um bem possuído pelo casal? Ah, não, gente, foi um bem adquirido durante o casamento, era o casal que tinha a posse do bem. Beleza. Nesse caso, os dois têm que ser autores. Os dois têm que ser autores. Então, os dois têm que ser autores, é isso que diz no parágrafo 2º. Então, os dois são autores. Ah, não, na realidade, isso era um bem que eu recebi de herança, então é um bem que eu tinha antes de realizar o casamento, ou um bem estável, um bem anterior, que só eu que tenho a posse. Aí não precisa da participação do outro cônjuge. Da mesma forma do réu, né? Imagine que quem provocou o esbulho foi o casal. Aí, aquele casal tem que ser réu. Não, quando o esbulho é cometido apenas por um dos cônjuges, o esposo ou a esposa, só ele é que vai ser réu nessa ação, tá certo? Preste bem atenção nessa regra. Detentor, gente, ó, a gente viu que detenção não gera posse. Então, essa é a lógica geral, não tem nem o que se discutir. Imagine, uma chácara que tem lá um caseiro nessa chácara e o vizinho da chácara está incomodando a posse, né, do possuidor, legítimo possuidor. Quem é o possuidor? É o caseiro ou é o dono do imóvel? É o dono do imóvel, não é o caseiro, né? Então tem um legítimo possuidor, o patrão do caseiro. Então quem deve entrar com essa ação aí, de manutenção de posse, por exemplo, que o vizinho está tomando, é o legítimo possuidor, é o patrão do caseiro, é ele quem tem que entrar com a ação. Porque o caseiro é um mero detentor, que a gente chama de detentor dependente, que é aquela regra do artigo 1198 do Código Civil, aquela regra do 1100, deixa eu só abrir aqui, para a gente ler o 1198 bem rapidinho, do artigo 1198, que é aquela regra geral da detenção. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, empregado, patrão, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas, no caso do empregado. Então, é a regra geral da detenção. Só que tem uma historinha dentro da lei que é a chamada detenção interessada, né, que a gente chama aqui de detenção interessada, que é a regulamentação do artigo 1208. Olha o que é que diz. Não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autoriza a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Isso é uma espécie de proteção que se dá à boa-fé, né, de alguém que permite outro de utilizar, ou também que não prestigia a má-fé de uma pessoa que invade um bem, que ocupa um bem através da violência ou de forma clandestina. Pronto. Então, se você, por exemplo, quer ter posse de alguma coisa, uma posse para fins de uso capião, só para dar um exemplo. Posse para fins de uso capião. Você não pode ingressar naquele bem de forma violenta, de forma escondida, de forma clandestina, que as outras pessoas não te conheçam, não saibam quem você é. Se sua posse for violenta ou clandestina, se sua posse, ou melhor dizendo, sua relação com a coisa for violenta e clandestina, não, você não tem posse. É um bandido que acaba assaltando uma pessoa, pegando o celular da pessoa. Ele não tem posse daquele celular. Né? Ele não tem posse. Porque ele pegou aquele objeto de maneira violenta. Então, ele nunca vai ter posse daquilo. É isso que a lei está dizendo. Só que, a outra situação que eu quero falar, né? A detenção interessada. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu dei esse mesmo exemplo na videoaula, um exemplo bem interessante, que ilustra muito bem essa situação, que foi o caso de uma cliente minha. Uma cliente minha, a gente teve que entrar com ação possessória, muito complexa, a história é muito longa, mas eu vou focar aqui no que interessa. O que é que acontece? Ela tinha um imóvel, os dois lotes, um imóvel bem grande, que ela nunca construiu nada, mas o vizinho, né, um imóvel numa área mais afastada, mais periférica, mais rural da cidade,
em Barbalho. Um imóvel bem longo, e aí do lado tinha um vizinho. O vizinho pediu a ela para utilizar um imóvel para a vizinha, para criar galinhas, para plantar algumas plantações, enfim, alimentícias, algumas besteiras, e também para os filhos utilizarem aquele terreno para brincar, jogar bola. Ela achou que era uma boa ideia, né, minha cliente? Não, boa ideia, porque aí eles ficam cuidando do meu terreno e eu não vou ter dor de cabeça. Pessoas honestas e tal, conheço. Ela permitiu que eles utilizassem aquele imóvel. Olha o que é que diz o artigo 1208. Não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância. Mera permissão ou tolerância. Esse ato de permissão ou tolerância, ou seja, esse ato que ele praticava lá com a permissão da proprietária, não cria naquela pessoa posse. Não cria para aquela pessoa posse. Então, muito interessante essa história. É muito interessante essa história. Por quê? Porque enquanto o detentor dependente jamais pode manejar uma ação possessória, o detentor dependente não tem lógica dele propor uma ação possessória. Mas a jurisprudência admite quando se trata de um detentor interessado. A jurisprudência admite quando se trata de um detentor interessado. Deixa eu dar um outro exemplo, pegando esse caso. Imagine que tem lá a possuidora legítima, minha cliente, tem esse grande terreno. Ela deixou que um vizinho utilizasse parte do terreno, ou o terreno inteiro, para fazer suas determinadas atividades lá, plantação, criar galinhas, etc. Tudo bem. Imagine agora que o vizinho do outro lado, sabendo que a legítima possuidora permitiu o vizinho a utilizar o imóvel, ele também se sinta no direito de utilizar o imóvel. Não, se ela permitiu que ele aqui do lado esquerdo do imóvel utilize, eu sou do lado direito, eu também eu vou utilizar. E ele começa também a, sobre o terreno, querer, né, fazer suas plantações, querer utilizar o terreno da mesma forma. Só que ele não tem permissão. A jurisprudência, nesse caso, tem admitido que esse detentor interessado, porque percebam, gente, ó, na verdade, se você parar bem para pensar, ele tem uma espécie de posse, não tem? Se a gente for para analisar, assim, na ideia geral, seu posse, olha, ele está diretamente com o imóvel, ele está utilizando, usufruindo, ele tem um para si próprio, não é amando de ninguém, está usufruindo para si próprio, ele está plantando para si, ele está utilizando o imóvel para si. Então, nessa situação, se você fosse analisar o conceito inicial de posse, ele exerce uma forma de posse. Ele só não exerce posse porque a lei, para garantir a boa-fé daquela situação, né, daquele que permitiu, ele diz, olha, apesar de ser uma posse, não vai ser considerado sua posse, porque você está utilizando esse imóvel com permissão do outro. Então, de repente, depois você poderia se voltar contra a própria pessoa que permitiu. Então, para evitar esse tipo de problema, é que a lei previu que essa situação não é uma posse, mas sim uma detenção. Porém, a jurisprudência entende que, nesse caso, é possível que esse detentor interessado ele possa manejar a ação possessória contra outrens que queiram atrapalhar a sua detenção. Outrens, obviamente, que não a pessoa que o permitiu de utilizar, né? Nesse nosso exemplo. Então, a minha cliente é a possuidora. Ela deixou uns vizinhos do lado esquerdo utilizarem o imóvel. Os vizinhos do lado esquerdo, especificamente, aquela família. Aquela família está utilizando. Aí, de repente, o vizinho do outro lado quer também uma parcela, ele não tem autorização da legítima possuidora, da minha cliente. Mas, mesmo assim, ele vai lá e incomoda. Os que estão utilizando aquele imóvel, aqueles detentores, que a justiça chama de detentor interessado, eles têm um interesse de proteção naquela utilização deles, naquilo que foi permitido. Então, a jurisprudência admite que eles, nessa situação específica, promovam a ação possessória em face desses que estão esbulhando, que estão turbando, enfim, destas pessoas. Claro que ele não pode utilizar essa ação possessória para proteger-se, né, contra o verdadeiro possuidor. Isso não pode, mas contra terceiros que vem incomodando a utilização ali, pode. Então, isso é bem interessante, gente. Essa autorização dada para esses detentores interessados, né, nesse caso específico, promoverem essa ação. Porque, legalmente, eles não têm posse. Eles não têm uma posse, legalmente, virtude desse artigo 208. Mas, como eles têm esse interesse e como eles foram legitimamente eles estão utilizando aquele bem, aí a jurisprudência admite que eles possam utilizar a ação possessória em face de terceiros, tá certo? Interessante.
Petição inicial. Incumbe ao autor provar a sua petição inicial. Incumbe ao autor provar, a sua posse na petição inicial. Primeiro, prova-se a posse. 2, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, né? Ou a ameaça, se for o caso, da ação do interdito proibitório. 3, a data da turbação ou do esbulho, quando aconteceu a turbação ou esbulho. 4, a continuação da posse, embora turbada, mostrar que ainda tem posse, ou, né, na ação de manutenção, ou a perda de posse na ação de reintegração. Esse artigo 561, ele não diz nada demais, né? É um artigo que, se você for parar para pensar, até desnecessário dentro da lei. Mas ele mostra o quê? Olha, você tem que mostrar a causa de pedir, só isso. Mostre a causa de pedir na sua petição inicial. As regras gerais da petição inicial já dizem isso, né? Tem que ter causa de pedir e pedido. Então, mostre a causa de pedir. O que é a causa de pedir? Que você tinha posse, que você sofreu turbação ou esbulho. No caso de sofrer turbação, você mostra que ainda está utilizando. Se você sofreu esbulho, mostra que perdeu a posse. E a data, né? Quando aconteceu essa data desse esbulho ou dessa turbação. Só isso. É possível a acumulação de pedidos. 555. É lícito ao autor acumular o pedido possessório de, ou seja, ele não precisa se limitar a ação dele apenas à proteção da posse. Além de pedir a reintegração de posse, a manutenção da posse ou a proibição da ameaça, ele também pode pedir outras coisas. O quê? Condenação em perdas e danos. É muito comum, gente, isso acontecer. Danos materiais, quando um indivíduo, por exemplo, perde a posse ou sofre turbação na posse. É muito comum. Imagine um terreno onde foram construídos, foi construído um barraco, um imóvel que não agrega valor àquele local. Ele vai sofrer prejuízo. Porque se o possuidor tirar do bolso dele para derrubar aquele imóvel, imagine, vai construir um imóvel que não agrega valor, um imóvel muito sem estrutura, um imóvel ruim. Se ele tiver tirado do bolso dele para destruir aquele imóvel, ele vai ter prejuízo. Então, por exemplo, né, ele pode pedir o desfazimento daquela obra. Outra coisa, imagine, é um imóvel que tinham plantações, e vai lá, a pessoa que esbulhou a posse, vai lá e destrói tudo, provoca prejuízo. Então, é muito comum disso acontecer, prejuízos, perdas e danos. E o autor pode pedir perdas e danos. 2, indenização dos frutos. Exemplo de indenização dos frutos. Imagina essa história da plantação. Está lá uma plantação, que era o legítimo possuidor que sempre colhia para vender aqueles frutos, aqueles legumes, etc. O gaiato que esbulhou ele agora passa a utilizar daqueles frutos, né? Então, aquilo é um fruto que precisa ser indenizado. Outra coisa, gente, que vocês podem pedir nessas ações. Aluguel. Claro, aluguel. O indivíduo está lá utilizando do imóvel. Irregularmente, ele esbulhou o imóvel do outro e está utilizando o imóvel. Olha, você não está morando no meu imóvel, por exemplo, então você vai ter que me indenizar por isso. Eu quero aluguéis, porque se eu tivesse com esse imóvel alugado, eu estaria recebendo frutos, né, desse imóvel. Então, posso pedir também, é possível. Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho. As multas. Você pode solicitar que o juiz decrete, imponha multa para o caso do réu ser reincidente. Tudo bem, excelência, ele agora cumpriu, tá? Eu estou com a posse agora, estou integrado, mas que garante que ele não possa novamente tentar me tomar. E aí pode ser estabelecido multa, né? Geralmente sempre é atribuído. E medida para cumprir tutela provisória ou final, né? Tutela provisória ou final. Qualquer outra medida que seja necessária para o cumprimento da reintegração dessa posse, manutenção dessa posse, pode ser solicitado, né? É isso basicamente que está dizendo esse artigo 555. E, como já falei para vocês, é muito comum que haja essa acumulação de pedidos. Você não vai só pedir a proteção da posse. Não dá. A não ser que, imagine uma situação que não houve prejuízo nenhum, que não houve frutos a indenizar. Mesmo assim, você vai precisar pedir alguma coisa, por exemplo, uma proteção para evitar novas turbações ou esbulho. Então, sempre vai ter essa acumulação de pedidos, mais do que necessário e saudável para essa ação. Como eu falei para vocês, liminar. Grande ideia dessa ação concessória pelo procedimento de força nova, né, pelo procedimento especial, é ter essa liminar. Olha como a liminar ela é fácil de se obter, por isso que essa liminar a gente imagina ela como uma tutela de evidência, né?
tutela de evidência que não está previsto lá no artigo 311 do CPC. Olha o que é que diz. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz definirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou da reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Tá, senhor? Regra geral. Tá tudo ok. Aquela petição tá toda bonitinha, toda completa, tem provas. Provas é aqui, gente, a principal prova, claro, além de provar que houve esbulho, que houve a turbação, é provar que está dentro daquele lapso de 1 ano e 1 dia. Conseguiu o autor demonstrar tudo isso ao juiz, o juiz já concede liminar. A integração de posse, a manutenção de posse, liminarmente. Maravilha. Se ele não consegue provar isso de uma maneira muito clara, se o juiz ficar em dúvidas, não, peraí, os documentos não foram suficientes, aí marca-se uma audiência de justificação, e nessa audiência de justificação, o réu também é citado para comparecer. Cita-se o réu para comparecer. E naquela audiência de justificação, com a presença do autor, com a presença do réu, a única coisa que vai se discutir é se há elementos para conceder a liminar ou não. Não é audiência de instrução para discutir do direito, não. Vamos analisar nessa audiência, se precisar de provas, testemunhas, etc., pode trazer, as partes podem trazer. A única coisa que a gente vai discutir nessa audiência de justificação é se há elementos para o juiz conceder a liminar ou se não há elementos para o juiz conceder a liminar. Vamos analisar a liminar. Para conceder a liminar, o que é que precisa? Mostrar que você tinha posse, que sua posse foi esbulhada ou turbada e que está dentro do prazo de 1 ano e 1 dia. Pronto. Se você na petição inicial não conseguiu provar essas 3 questões, se o juiz ficou em dúvida, marca-se essa audiência de justificação. Intima-se o autor para participar dela e cita-se o réu para participar dela. As partes podem trazer provas, testemunhas, etc. Nesse momento, nessa audiência, a única coisa que vai ser feita é discutir realmente se tem esses 3 elementos. Se o autor tinha posse, se foi esbulhada ou turbada e se estava dentro do prazo de 1 ano e dia. Só isso. 563. Só uma regrinha aqui, contra a pessoa de direito público. Contra as pessoas jurídicas de direito público, não será deferida a manutenção ou reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes. Se for uma pessoa de direito público, se ele é o réu, né? Se é o esbulhador ou turbador, poder público, União, Estado, município, não pode o juiz conceder logo a liminar, mesmo que já tenha provas cabais, aquela petição inicial. Ele tem que marcar a audiência de justificação mesmo assim. E aí tem que citar, né, o representante da União do Estado e município para comparecer a essa audiência, e ali, somente depois da audiência, é que o juiz concede essa liminar ou não. 563. Considerada suficiente a justificação, essa audiência de justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção e reintegração. Pronto, se ele julgou o suficiente, não, peraí, foi tudo ok, ele realmente conseguiu nessa audiência provar as dúvidas que eu tinha, conseguiu sanar, e aí o juiz já expede o mandado de manutenção ou reintegração de posse. Pode, porém, ser exigido caução para a concessão da liminar. Caução, garantia, né? Se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carecer de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução real ou fidejussório, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Ou seja, vamos imaginar que o juiz concede a liminar sem ouvir o réu. Essa é a lógica. Concedeu. Após essa concessão da liminar, o que a lei está dizendo é que se o réu, né, enxergar que o autor não tem idoneidade financeira para ressarci-lo, caso esse autor, ao final do processo, seja derrotado, se ficar demonstrado esse risco, o juiz ele pode, né, dar o prazo para que seja requerido essa caução, para que o autor preste essa caução. Caução é uma garantia, caução significa garantia. Essa garantia tanto pode ser real, dando algum bem como garantia, como pode ser fidejussória, ou seja, fiança. Então, o autor pode ser exigido do autor que ele preste alguma garantia para que seja mantida aquela liminar em seu favor. Só que o que a lei diz é claro, se o autor tiver condições, se o autor já é pobre, aí não tem como exigir dele essa garantia. Não tem como exigir essa garantia. Porém, nessas situações, o mais recomendado, né, o que a doutrina recomenda, é que, tá bom,
Não pode exigir do autor garantia, porque ele é pobre. Tá? Perceptivelmente, dá para se ver que ele é pobre. Então, não pode exigir garantia dele, a lei já fala sobre isso. Mas, nesse caso, o juiz tem que tomar uma decisão que seja mais ou menos meio termo. Como assim, Ram? Olha, o autor pediu, através de liminar, e eu concedi a reintegração do posse dele. O réu alega que ele é pobre, não vai ter condições de indenizar caso ele seja derrotado no futuro. Isso é verdade. Eu não posso exigir caução dele. Vamos fazer o seguinte: eu vou tomar uma decisão que não vai nem para um nem para outro. O que é que o juiz pode fazer numa situação como essa? Olha, autor, eu te reintegrei na posse, mas agora tu vai sair da posse. O réu também vai ficar sem posse. E esse imóvel vai ficar sem estar no poder de um dos dois para aguardar até a decisão final. Mais ou menos dessa forma, né, que o juiz pode decidir, se ele entender que essa seria a decisão mais segura também, né, em relação à manutenção do imóvel, do bem, né, imóvel, eu tô falando de imóvel porque geralmente acontecem essas possessões envolvendo imóveis, mas pode ser bem imóvel, qualquer bem. Então, essa seria a ideia em relação a essa situação de pobreza do autor também. O réu é citado. Concedido ou não mandado liminar de manutenção ou reintegração, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes a citação do réu para querendo contestar a ação no prazo de 15 dias. Dá a entender, né? Que o autor é quem tem que pegar o mandato de citação e até o endereço do réu, fazer a citação. É estranha essa redação. Mas não é bem isso que a lei está querendo dizer. A lei está querendo dizer o seguinte: quando o juiz concede a liminar e determina que o réu seja citado, se o autor tiver que fazer alguma coisa para aquela citação ser realizada, ele vai ser intimado para fazer essa coisa em 5 dias. Depois disso, o réu é citado, e o réu, quando citado, tem 15 dias para se defender. Jane, mas explica melhor isso na prática, o que é que poderia acontecer. Explicando melhor na prática, o que é que poderia, onde é que poderia se aplicar esse prazo de 5 dias. Por exemplo, imagine que é uma ação que não corre pela justiça gratuita, justiça é paga. Vocês lembram que quando não é justiça gratuita, o autor, ao iniciar o processo, tem que pagar as custas processuais. Ele paga as custas processuais. Mas, para esses atos externos, como citação, enfim, diligências externas, fora, né, do papel físico, no mundo real, num processo que é pago, esses atos externos também têm que ser pagos. Ah, você pagou a taxa inicial, mas você também tem que pagar para que o oficial de justiça vá lá citar o réu, ou para que seja enviada a carta de citação pelos correios para o réu. Se vira, você tem que pagar também. Então, quando é uma justiça paga, o juiz determinou que seja citado o réu, antes disso ele intima o autor para que o autor pague as custas da citação. Nesse caso, o autor tem 5 dias para pagar as custas e apresentar esse documento lá no processo. 5 dias. Apresenta o documento que pagou as custas em 5 dias e depois o réu ele é citado. Sendo citado o réu, ele não é citado para uma audiência de conciliação, perceba. Ele já é citado diretamente para apresentar a sua resposta em 15 dias. Quando for ordenada a justificação prévia, aquela audiência de justificação prévia, o prazo para contestar será contado a intimação da decisão que deferiu ou não a medida liminar. Um outro detalhe, gente, o réu, ele pode alegar uso capião em sua defesa, é essa a questão, que é exatamente o que diz a súmula 237 do STF. O uso capião pode ser arguido em defesa. O réu, ao ser, né, processado, em sua defesa, ele pode alegar uso capião. Olha, de fato, o autor está dizendo que tinha posse desse imóvel antes, tudo bem. Mas eu já estou na posse desse imóvel há 10 anos. Durante 10 anos, essa posse foi utilizada por mim, esse imóvel foi utilizado por mim de forma mansa, pacífica, pública, quando nos dome. Ninguém apareceu, ele não apareceu. E agora, eu posso sim alegar em meu favor uso capião extraordinário. Eu moro nesse local. Então, 10 anos a lei diz uso capião extraordinário quando eu utilizo aquele bem. Pronto, posso alegar em meu favor uso capião extraordinário. Então, essa é a questão, né, que o STF decidiu como sim é possível. Agora, a questão é, levando em conta que você pode alegar uso capião como matéria de defesa, a pergunta é, certo, vamos imaginar que o réu alega uso capião extraordinário, aí o juiz sentencia da seguinte forma:
julgo improcedente a ação de reintegração de posse movida pelo autor, uma vez que ficou demonstrado a ocorrência da usucapião extraordinária em favor do réu. Pronto, essa foi a sentença. A pergunta é, será que o réu pode pegar essa sentença da ação possessória em que o juiz reconhece que ocorreu usucapião em favor dele, do réu, pode pegar essa sentença e ir até o cartório de imóveis e, com essa sentença da ação possessória, solicitar o registro do imóvel como sendo seu? E aí é onde está o ponto-chave. Né? Via de regra, não pode. Não pode. Via de regra, não pode. Via de regra, esse reconhecimento da ocorrência do usucapião nos autos da ação possessória vai servir como uma prova em favor desse réu quando ele for promover a competente ação de usucapião. A jurisprudência entende, gente, que por que não pode? Porque a ação de usucapião é uma ação que tem... Ele não é atualmente, né? Antes era, hoje em dia não. Não é uma ação de rito especial. A ação de usucapião, ela segue as regras do rito comum. Porém, existem diversas passagens, né? Quando é falado de estação, intimações, diversas passagens do Código que tratam de regras específicas para o usucapião, mostrando que o usucapião ele tem algumas regras próprias. Apesar de não ser de forma expressa um procedimento especial, existem regras que devem ser seguidas. Numa ação de usucapião, deve ser, só para dar uma ideia a vocês, deve ser citado o proprietário do imóvel, deve ser intimado os confinantes. Quem são os confinantes? São os vizinhos dos lados, os vizinhos dos fundos do imóvel, tem que ser intimados, tem que ser citados, tem que ser intimada a Fazenda Pública da União, do Estado, do município, tem que ter a participação do Ministério Público e tem que ser intimados os demais interessados naquela eventual demanda. Então, assim, ó, muita gente que tem que participar desse processo. Então, a jurisprudência entende, olha, vamos com calma. Lá na ação possessória, o juiz daquela ação possessória, ele não teve uma visão tão ampla desse usucapião. Ele reconheceu que realmente tinha acontecido usucapião naquela relação entre autor e réu, certo? Onde o réu conseguiu provar. Mas ele não escutou Fazenda Pública, ele não escutou os vizinhos, ele não escutou outras pessoas. Então, via de regra, esse réu, mesmo assim, ele vai ter que entrar com sua ação de usucapião, posteriormente, para dentro da sua ação de usucapião ele ter a participação de todo mundo necessário e, ao final, ele ter reconhecido o usucapião em favor dele. E aí sim ele poder fazer esse registro do imóvel. Essa a lógica geral, né, quando é reconhecido o usucapião naquela sentença da ação possessória em favor do réu. Mas existem duas exceções. Como assim, Jane? Existem duas situações que estão aí na tela de vocês em que, se na ação possessória, o réu tiver pelo juiz reconhecido o usucapião, ele pode pegar essa sentença da ação possessória e ir direto para o cartório fazer o registro, que são, nas hipóteses, do usucapião especial rural e do usucapião especial urbano. Porque essas leis aí, ó, Estatuto da Terra e Estatuto das Cidades, elas preveem de forma expressa isso que eu estou falando para vocês. Deixa eu só ler aqui, praticamente a mesma redação. Mas deixa eu ler aqui, o artigo 7º do Estatuto da Terra diz: a usucapião especial poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para transcrição no registro de imóveis. Ou seja, olha aí, ó, excepcionalmente, você pode alegar como matéria de defesa, e se ficar reconhecido o usucapião, você já pode ir registrar o imóvel em seu nome. Aí se está dizendo o artigo que eu transcrevi para vocês, artigo 7º do Estatuto da Terra, e o artigo 13 do Estatuto das Cidades diz a mesma coisa, só que em relação a imóvel urbano. A usucapião especial de imóvel urbano poderá ser invocado por matéria de defesa, valendo a sentença que é reconhecer como título para registro no cartório de registro de imóveis, tá certo? Então, são as duas exceções. Só nessas situações é que essa sentença na ação possessória, por exemplo, em que ele alega usucapião com matéria de defesa e que foi reconhecido, só nesses casos é que realmente já pode, direto naquela sentença da ação possessória, registrar aquele imóvel no nome do próprio réu.
Por fim, gente, tem um procedimento do litígio coletivo, né, pela posse do imóvel, ação possessória coletiva, quando há uma pluralidade de réus. Quando os réus são muitos, acontece, vez ou outra, né, num país tão desigual como o nosso, que muitas vezes uma pessoa é proprietária de um terreno tão grande e nunca faz nada, é um terreno subutilizado, de repente naquele terreno, muitas famílias vão morando e de repente elas ocupam, e anos depois aquele proprietário possuidor resolve ingressar com ação de reintegração de posse, ou então com ação reivindicatória, não discutir apenas a propriedade. Então, imagine uma ação que tem uma coletividade, tem 100, 200, 300 famílias como réus naquela ação possessória. Existem algumas regras específicas para esse litígio coletivo. Foi um avanço do novo CPC, poderia ter feito mais, tem algumas regras que são um pouco contestadas, mas é muito interessante. Né? Essas regras aí, elas conseguem, de certa forma, já, de certa forma, preencher uma lacuna, né, comparado com a legislação anterior. O artigo 554, especificamente nos seus parágrafos 1º, 2º e 3º, eles vão trazer regras específicas sobre citação, nesse caso. Você imagina, ação proposta contra uma coletividade de pessoas, várias pessoas. Aí diz, ó, no caso da ação possessória que figura no polo passivo, grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica da Defensoria Pública. Então, imagine, tá lá aquele bairro inteiro, regular. Só para citar um exemplo aqui em Juazeiro, tem muitas ocupações irregulares num bairro chamado Campo Alegre, que é um bairro muito pobre, muito sem estrutura, sem infraestrutura nenhuma, quase, próximo, né, ao campus da faculdade. Não sei se, enfim, vocês conhecem, mas próximo. A Avenida da Faculdade, você vai direto, aí vocês percebem que ao final da avenida, né, indo sem ser em direção à Avenida Leão Sampaio, no outro sentido. Vocês veem que no final acaba o asfalto, né, como se fosse direção à UFCA. No final acaba o asfalto, continua a avenida, mas a avenida continua de uma maneira totalmente desestruturada, né? Na pedra, areia, horrível. Para aquela área ali, indo para ali, pois é, foi assaltado até lá, nessa lei. Ali é uma área perigosíssima, essa lei é a prova viva disso, que bom, que é viva, né? É prova disso. Ali é um local sem infraestrutura nenhuma, muita criminalidade, local completamente abandonado pelo poder público, quase completamente abandonado, e lá tem muitas ocupações irregulares, muitos imóveis que têm dono, né, um dono legal, um dono registral, onde pessoas chegam, foram ocupando, enfim, é uma região muito complicada. E aí, gente, imagine, grande imóvel daquele que é de um único proprietário que ele quer entrar com essa ação. Aí imagina que a citação, o oficial de justiça vai lá bater de porta em porta para fazer a citação pessoal das pessoas. Imagina um local já perigoso. Ele vai fazendo a citação. Mas vamos imaginar que numa casa a porta esteja fechada, na outra não tenha gente, ele não vai fazer a citação e nem vai voltar no outro dia, porque é um risco muito grande. Nesse caso, a lei diz, ó, quem ele encontrar, ele cita, quem ele não encontrar, faz a citação por edital. Além disso, intima-se a Defensoria Pública, o Ministério Público, e se tiver pessoas pobres, claro que tem pessoas pobres, a maioria das situações são dessas, intima-se também a Defensoria Pública. Segundo, para fim da citação pessoal prevista para primeiro, o oficial de justiça procurará os ocupantes do local por uma vez, citando por edital se não for encontrado, já falei. Terceiro, o juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista, para primeiro, dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. Além disso, né, tem que se dar uma ampla divulgação, é isso que a lei diz, para que as pessoas possam tomar conhecimento e possam procurar se defender. O 565 também trata de algumas regras específicas para esse procedimento. Diz, ó, no litígio coletivo pelo posse do imóvel, quando esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar a audiência de mediação a realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto do parágrafo 2º e 4º. Esse artigo 565, ele saiu com uma redação do Senado Federal, onde iniciou o trâmite do Código de Processo Civil, foi para a Câmara de Deputados e lá alteraram a redação de forma bem sutil desse artigo 565, mas mudou completamente o sentido, e por isso é bastante criticado esse artigo 565.
Por quê? É assim, ó, olha o que é que diz aqui. Deve ter uma audiência de conciliação e mediação antes do juiz conceder uma liminar, certo? Mas em que tipo de ação? Aí diz, ó, quando houver ocorrido há mais de um ano e um dia, né, o esbulho, ou a tubação, houver ocorrido há mais de um ano e um dia, ação de força velha. O que a lei está dizendo é o seguinte, olha, se for ação de força velha e for pedido uma liminar, o juiz só pode conceder a liminar depois de fazer uma audiência, né, de mediação. Na realidade, deveria ser audiência de conciliação, não de mediação. O correto seria conciliação, pelos motivos que a gente conhece, né? Mediação, conciliação, aí não é relação continuada. Aí não vai ser uma relação continuada, vai ser uma relação pontual. Então, seria uma audiência de conciliação. Então, outro erro da lei. Então, está dizendo, olha, se a ação for de força velha e o juiz for conceder uma liminar, tem que ter uma audiência de conciliação entre as partes. Mas aí eu pergunto a vocês, quando é que numa ação de força velha é concedido liminar? Via de regra, só vai ser concedido uma liminar numa ação de força velha se for uma tutela de urgência. Para você pedir uma liminar numa ação como essa, você tem que mostrar urgência. Aí você tem que mostrar os boniuros periculum in mora. Se a situação é urgente, por que é que o juiz vai ter que marcar uma audiência antes, que vai demorar, que tem uma série de regras? Então, assim, puxa, é meio estranho, né? Já quando a ação é de força nova, ação de força nova, o juiz pode conceder uma liminar para despejar, para tirar 100, 200 famílias daquele local, se não há nenhum tipo de urgência. Então, esse artigo, que era essa redação inicial, gente, a redação inicial saída do Senado era essa. Se for uma ação de força nova, o juiz só concede a liminar depois da audiência. Faz sentido, porque na ação de força nova não tem nenhuma urgência. Só que na Câmara dos Deputados alteraram uma palavrinha, ó, só um mais aí. Era a menos de ano e dia, e a Câmara dos Deputados mudou para mais de um ano e dia. Mudou o sentido completamente. Então, pela redação da lei, se a ação for de força nova, o juiz pode conceder liminar tranquilamente, mas se for de força velha, caso em que a liminar só é concedida se houver urgência, mesmo com a urgência, o juiz não deve conceder a liminar antes dessa audiência de, como diz a lei, mediação, mas na realidade seria conciliação. Então, sofre muitas críticas na doutrina, nessa história aí dessa audiência, a redação desse filme assim, ficou confusa, ficou estranha, e sofre muitas críticas da doutrina. Parágrafo primeiro diz, ó, concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de um ano, a contar da data da distribuição, caberá ao juiz designar a audiência de mediação nos termos do parágrafo 2º da parte deste artigo, ou seja, foi concedida a liminar para desocupar o imóvel, passou um ano e ninguém cumpriu, aí é marcada nova audiência. Agora eu pergunto a vocês, o que é que não ia ser cumprido? O que é que a lei está querendo dizer com isso? Não foi cumprida por quê? Porque o Poder Judiciário não determinou? Porque a polícia não designou uma quantidade de pessoas suficientes para cumprir? É estranho, né? Mas é sem sentido isso. Mas é uma regra contida no parágrafo primeiro. Segundo, o Ministério Público será intimado para comparecer à audiência e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária da gratuidade da justiça. Terceiro, juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença fizer necessária a efetivação da tutela jurisdicional. Na prática, né, gente? O juiz vai sair para uma região extremamente conflituosa. Assim, né, pela minha experiência, eu duvido, mas a lei diz que o juiz poderá fazer isso. Quarto, os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política. Esse aqui, pronto. Essa regra do parágrafo 4 é a regra mais importante de tudo isso aqui que a gente está lendo. Olha como é interessante. Essa, sim, é uma regra interessante. Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União do Estado ou do Distrito Federal e de município, onde se situa a área objeto do litígio, poderão ser intimados para a audiência a fim de se manifestarem sobre o seu interesse no processo, sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Olha que regra importante. Está dizendo o seguinte, ó. Nessa audiência, intima-se a União, intima-se o Estado, intima-se o município, para que eles compareçam à audiência e para que eles proponham, para que eles encontrem junto àquelas partes em conflito uma solução em acordo, gente. É buscar um acordo. Olha, a União pode indenizar o autor em tanto. O Estado poderia ceder o imóvel em tal canto. O município poderia ceder áreas em tal local, para evitar aquele conflito. Então é muito importante, porque joga o poder público para resolver o problema. É diferente do que acontecia antes, gente.
Antes, era só, chegava na área lá, realizava o despejo, aquele povo ficava à mercê. Imagina, 100, 200 famílias à mercê. Vão morar na rua, vão fazer como se virem dessa forma. Então, essa regra do parágrafo 4 traz uma regra, traz uma possibilidade interessante. Intima, União, município, Estado. União, município, Estado propõe alguma coisa. Você não tem nenhum terreno livre em algum canto, por exemplo, o município cede o terreno, a União cede uma quantia para que sejam construídas casas, o Estado também, enfim, essa é a ideia aí desse parágrafo 4. E o quinto diz que essas mesmas regras aplicam-se quando for uma ação reivindicatória. Tanto ação possessória como reivindicatória, essa mesma lógica, tá certo? Com isso aqui, a gente encerra essa revisão aí sobre as ações possessórias. Sei que foi bem longo, né? Mais do que eu esperava, mas eram discussões necessárias, até porque esse conteúdo, vocês fizeram uma leitura e se tornava necessário passar algumas informações a mais. Sobre curatela, foi um tema que eu já deixei videoaulas para vocês, né? Vocês começaram na segunda, então muita coisa já foi falada. É um tempo aqui que eu vou pegar uns 20 minutinhos mais ou menos para falar rapidamente sobre algumas coisas de curatela, alguns pontos. E logo após, uns 5 minutinhos eu faço a devolutiva de vocês, tá bom? Na avaliação, como eu falei para vocês, de uma maneira geral, vocês foram muito bem, então não vai ter muita polêmica, muita discussão, mas a gente vai fazer a devolutiva, é porque faz parte aí da aprendizagem, processo de aprendizagem. 5, 10 minutinhos a gente faz. Curatela, gente, ó. Curatela, né, na realidade previsto tanto no CPC, como previsto na lei, né, no Estatuto Deficiente, ou também chamada de Lei de Inclusão, né, no direito brasileiro, a LINDB, e também no próprio Código Civil existem regras tratando sobre a curatela. Primeiramente, sobre o tema, comentei com vocês na nossa videoaula que houve uma confusão legislativa, diríamos assim. Porque, basicamente, numa mesma época, foram aprovadas duas leis com regras diferentes. Então, foram aprovadas ao mesmo tempo, pouco tempo de diferença, tá aí, né, no slide, o Estatuto Deficiente e o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, em pouco tempo, em meses, diferença de poucos meses, foram criadas duas leis que trazem regras conflitantes em torno do processo de curatela. Então, primeiro ponto aí a ser levado em consideração, né? E principalmente em relação à revogação de certos artigos do Código Civil. Veio o CPC e determinou que os artigos que estão aí, o artigo 1072 do CPC diz, revogam-se os artigos 227, aí diz, né, os artigos tais, e também esses artigos aqui, ó, 1768 a 1773 do Código Civil. Esses artigos que estão grifados, 1768 a 1773, são artigos que versam sobre curatela. Qual era a ideia do CPC? Olha, quem vai determinar aqui, quem vai traçar as regras do processo somos nós, o CPC. Então, corta as regras que tem lá no Código Civil. Vamos unificar essa bodega? Foi essa a ideia do CPC. Só que, depois, né, aprovaram. Na realidade, a aprovação foi antes. Foi em janeiro, ó, 2 de janeiro de 2016, da Lei 3.146, o Estatuto Deficiente, enquanto o CPC veio um pouquinho depois. Com a promulgação, né, em 6 de julho, enquanto a promulgação do CPC foi em março de 2015. Olha que bagunça. Então, o CPC que veio a viger antes revogou uns artigos, só que poucos meses depois entra em vigor a Lei do Estatuto Deficiente, que ressuscita artigos do Código Civil que estavam revogados. Ficou uma confusão, né? Ficou uma confusão. Eu até indiquei para vocês a leitura de um editorial de Fred Dier, onde ele mostra uma tabelinha bem direitinho, o que é que está em vigor, o que é que não está em vigor. Mas, resumidamente, essas regras do Código Civil que tinham sido revogadas pelo CPC, aquelas que receberam uma nova redação pelo Estatuto Deficiente, a doutrina compreende que esses foram, né, esses voltaram, né, ao seu vigor, porque tem uma redação diferente. Então, esses artigos que tiveram a sua redação modificada pelo Estatuto Deficiente são artigos que estão em vigor, tá certo? Isso gera uma confusão. Nos vademecums de vocês podem ter tido essa confusão. Talvez o vademecum não preveja todos os artigos. É dizer, esse artigo foi revogado pelo Código de Processo Civil. Aí tem uns que mostram a redação com o Estatuto Deficiente, risca
virou uma confusão, tá certo? Por isso que eu recomendei a vocês a leitura desse editorial do Fred Dier, porque ele organiza bem direitinho, ele faz uma tabelinha, mostra as redações, compara, vai dizer, basicamente, resumido, isso que eu disse a vocês. Olha, considera-se que aqueles artigos que tiveram a redação alterada pela Lei de 3.146, eles estão em vigor. Enquanto aqueles que foram revogados, mas não houve nenhuma alteração pelo Estatuto deficiente, eles estão extintos. Eles estão, né, revogados, essa é a ideia. Avançando um pouquinho, passando essa questão aí de legislação, que é bastante importante, a gente fala desse sistema, né, de assistência às pessoas incapazes. Pessoas incapazes, elas precisam de uma assistência, elas precisam de uma proteção. Essa assistência, quando se trata de um incapaz, por exemplo, por idade, seja criança ou adolescente, essa assistência, ela é realizada pela família, né, através do poder familiar, pelos pais. Então, os pais é que representam a criança, representam um absolutamente incapaz, assim como assistem um relativamente incapaz. Para aqueles também que são menores de idade, mas que não têm mais o poder familiar, seja porque o poder familiar dos pais foi retirado, né? Imagina os pais que cometeram crimes, estão presos, enfim, que não tem mais aquele poder familiar, ou pais que faleceram, aí nós precisamos da figura do tutor. Temos o tutor, que é quem vai fazer essa proteção da criança e adolescente. Por fim, nós temos a curatela, que são para os maiores de idade, que se encontram em situação de incapacidade, né? E são protegidos pelo sistema da curatela. Só um detalhe, a diferença entre interdição e curatela. Se vocês pegarem o CPC fala só interdição, enquanto o Estatuto Deficiente e o Código Civil utilizam a palavra curatela. São a mesma coisa, Jânio? Qual a diferença? Por que é que um não utiliza mais a palavra interdição, o outro utiliza? É assim, gente, ó. Classicamente, os conceitos, vamos falar só do conceito. Classicamente era assim, ó. Curatela é esse instituto de proteção à pessoa incapaz. Maior de idade incapaz, ele é protegido através da curatela. O processo em que se vai conceder a curatela era chamado de processo de interdição. Processo de interdição. Pronto. Só que essa palavra interdição, ela sempre foi muito vista com um sentido pejorativo. Então, sempre foi atrelada a uma visão pejorativa, porque sempre se viu também as pessoas com deficiência, né, de uma forma pejorativa. Sempre se levou em consideração as pessoas deficientes como incapazes, né, um incapaz. Eu não sei no tempo de vocês, não sei vocês, né, mas no meu tempo, inclusive, na faculdade, né, tinha essa brincadeira, né, de ter um colega mais sem noção assim, tirar onda, né, ele é um incapaz, com uma espécie de desdém, né, um incapaz, enfim. Essa história de utilizar esse vocábulo interdição, ele foi visto, de certa forma, como uma espécie de, não é muito correto politicamente falando, porque tem uma carga pejorativa por trás, etc. Então, o Estatuto Deficiente passou a utilizar apenas a expressão curatela, né? E hoje em dia a doutrina prefere usar a expressão apenas curatela, tanto para falar do Instituto de Proteção, como para falar do processo em si, tá certo? Então, por uma questão de politicamente correta, é que se passou a utilizar, e se não, se preferir a não utilização da palavra interdição. Aí veio o novo CPC e repetiu a palavra, né, interdição. Então, vem essa confusão legislativa mesmo sobre o tema, tá certo? Mas aí, enfim, essa diferença entre os temas, a gente recomenda que utilize curatela porque acaba sendo a mais usual hoje em dia, né, comparando com a interdição. Incapacidade civil, vocês viram isso também, né? Incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Muito importante essa discussão. Porque, hoje em dia, incapacidade absoluta só existe para as pessoas menores de 16 anos. É isso que diz o artigo 3º do Código Civil. Já a incapacidade relativa, né, o artigo 4º diz, são incapazes relativamente a certos atos, a maneira de os exercer, os maiores de 16, menores de 18 anos, a lógica, a partir dos 16 anos até menos de 18, relativamente incapazes. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, né, aquelas pessoas que são alcoólatras ou viciados em drogas completamente dependentes químicos. 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, e os pródigos. Todas essas situações aí, vocês já conheciam. A situação que é um pouco mais diferente é o do inciso 3, que diz, ó, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Então, parte da ideia de que será incapaz é aquela pessoa que não pode exprimir sua vontade, seja temporariamente, seja permanentemente. Como exemplo, a gente pode citar uma pessoa que está em coma. A pessoa em coma,
não tem como expressar a sua vontade. Por isso ela é incapaz, por isso ela pode sofrer a curatela. Mas uma pessoa com deficiência mental? Aquela pessoa com deficiência mental, porque existem várias deficiências, ou, né, não só deficiência mental, mas imagina além da deficiência mental, a doença mental. Então, existem diversos níveis de deficiência, existem diversas situações de doença mental. Imagine aquele esquizofrênico, a pessoa com deficiência mental, e saiba conversar perfeitamente. Ele chega e conta uma história para você, uma história mirabolante, e só depois de contar uma história, vai conversando, você vai percebendo que aquela pessoa não bate bem das ideias, né? Que ela não, que ela tá dizendo aqui não tem nada a ver com a realidade. Ela começa a falar que tem um ET vigiando ela nas costas, que ali tem... Aí você começa a entender que aquela pessoa não está no seu senso, né, normal de consciência, né? Aí é que tá a questão. Essa pessoa é uma doença mental, uma esquizofrenia, que enxerga coisas onde não existe. Essa pessoa é capaz ou é incapaz? Ela expressa a sua vontade, mas aquela vontade que ela expressa é uma vontade válida? Essa é a questão, né? Deixa eu ver aqui. No caso, o idoso também pode requerer a curatela quando ele é parte do processo, mas não tem discernimento suficiente. Qualquer pessoa. A gente tem que ter cuidado, Mayara, porque o idoso ele é uma das vítimas, entre aspas, dessa espécie de preconceito que existia, né, com a incapacidade, com curatela, principalmente, que a gente agora tenta, de certa forma, reestruturar, né, os doutrina, legislador. Em que sentido? As pessoas, muitas vezes, elas confundem a senilidade, né, a velhice, com a incapacidade, e não necessariamente. Então, você tem que ter o discernimento para analisar isso. Essa pessoa idosa tem 90 anos, mas ela tem plena capacidade de conversa, ela compreende as coisas. Então, não é incapaz. Mas ela já tem uma espécie de demência, ela não compreende. Ah, sim, aí sim, né? Tem uma demência, ela não compreende bem a realidade, aí a gente pode questionar, sim, sobre a incapacidade dela. Resumindo a situação, todas as situações que a gente para pensar de doença mental, de deficiência mental, situações como essa que a pessoa não tem discernimento da realidade, a gente só tem como encaixar dentro desse inciso 3 do artigo 4º, que diz, aqueles que não puderem exprimir sua vontade. E a gente tem que levar em consideração, não é apenas vontade, mas sim vontade válida, vontade real. Uma coisa é essa pessoa que conversa contigo e que conta uma história bonita, mirabolante, e só com a conversa tu descobre que ela não tem compreensão da realidade. Não tem compreensão da realidade, ela vive num mundo paralelo. Mas ela expressa a vontade dela, ela está falando. Agora, juridicamente, aquela vontade dela é válida. Ela pode, de repente, ter um patrimônio, dar o patrimônio todinho, pedindo para que tu mate um alienígena, quando na realidade aquele alienígena é uma garrafa plástica. Tá do lado, sei lá, uma garrafa PET. Imagina, não tem sentido. Então, é isso que a lei quer dizer, olha, o fato do indivíduo ser deficiente por si só, ou de ter uma doença mental, por si só, não gera a incapacidade. A incapacidade, ela vai existir quando ele não puder expressar sua vontade de maneira válida. Isso foi uma conquista também para os deficientes, né? Para os deficientes, que sempre sofreram muito, muito com o preconceito mesmo, né? Com preconceito sempre da gente formar um conceito sem conhecer realmente as capacidades daquela pessoa. E o Estatuto Deficiente, né? Ele começa exatamente falando sobre isso. No artigo 2º ele traz o conceito deficiente e no artigo 6º ele vai falar da capa, aqui eu estou falando do artigo 6º, né, da lei, do Estatuto Deficiente. Ele traz o que é que pode e o que é que não pode o deficiente, ou seja, ele fala da capacidade civil do deficiente, coisa que há anos atrás era impensável, e agora não. Olha, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para. Em outras palavras, por si só a deficiência não afeta a capacidade. Não é só o fato do indivíduo ser deficiente que ele vai ser incapaz, não é assim. Analise se, primeiro, ele é deficiente, beleza. Essa deficiência dele afeta a manifestação da vontade válida? Se sim, ele é incapaz. Se não, ele é capaz. É isso que tem que ser analisado. Não é só o fato dele ser deficiente ou não. Porque antes era desse jeito. Antes era, é deficiente? É deficiente? É. Ou é absolutamente capaz ou é relativamente capaz. Poxa, mas tem outra opção? Não posso ser uma pessoa capaz. Não. Ou é relativamente ou absolutamente incapaz. Hoje em dia não é assim. É deficiente? É.
Compreende a realidade, consegue se expressar de forma válida, sim, é capaz. Não compreende a realidade, não consegue se expressar de maneira válida, então é incapaz. Essa é a lógica. Por isso que o artigo 6º diz, ó, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para, olha aí, como é moderno, né? Casar-se constitui união estável. A tortura, gente. Pessoas que tinham deficiências leves e que, de repente, não podiam casar porque não tinham capacidade, eram mortos civilmente, né? Não pode casar, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade sendo vedada a esterilização compulsória. A Alemanha é nazista, né? Castrar o povo, tirar, enfim, a possibilidade de se reproduzir, que é deficiente, absurdo. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e exercer o direito à guarda. Olha aí, olha esse inciso 6 como é interessante. Exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Gente, o deficiente pode ser pai, pode ser curador, pode ser tutor, pode adotar, pode casar. É tudo isso que está dizendo o artigo 6º. Né? Ele pode exercer os direitos dele de uma maneira ampla. De uma maneira ampla. E ele só vai, quando sofrer curatela, sofrer restrição, via de regra, depois a gente vai discutir isso, via de regra, só vai ter restrito os direitos negociais. Via de regra, os direitos negociais. Os direitos patrimoniais é que são afetados. Né? É bem interessante. É claro que tem casos e casos, né? A gente tem que analisar casos e casos. Mas essa discussão toda aqui, que gerou um pacto de Nova York, que tratou sobre esse tema, depois o Brasil, com essa lei, acabou incorporando esse pacto, que o Brasil era signatário, ela parte de alguns precedentes, de alguns casos que aconteceram lá nos Estados Unidos, e um bem interessante que gerou um filme. Eu não vou saber o nome do filme, nunca lembro o nome de nada, imagine de filme. Mas é um filme com Champagne, né, o ator Champagne. Bem interessante o filme. E Michelle Pfeiffer, que é a advogada dele. Porque mostra uma batalha judicial de um incapaz, entre aspas, né, de um deficiente mental americano, que busca ter a guarda da filha legalmente reconhecida, e há um choque muito grande. O Ministério Público em cima, sem querer permitir, porque partia exatamente desse preconceito, né? Não, ele é incapaz, ele não pode exercer direitos sobre a filha dele, etc. Enfim, essa situação. E é bem interessante, porque ele tem um caso com uma mulher, a mulher engravida, tem a filha, não quer ficar com a filha, entrega a ele, e ele, que tem uma idade mental mais ou menos de 10, 11, 12 anos, desenvolvimento mental dele, ele fica cuidando daquela filha, e quando a filha vai crescendo, alguém descobre, eu não lembro agora os detalhes, mas se descobre, né, um serviço social, etc., levar aquilo para o Ministério Público entra com ação para retirar dele a guarda daquela filha, né, que ele já criava, e a filha tinha mais ou menos a mesma idade mental dele, ainda tem até uma passagem de filme que mostra mais ou menos isso, mais ou menos a mesma idade mental dele, ele tinha 10 anos mental, apesar de ser um adulto, a filha da mesma forma. E aí é muito interessante esse filme, que vai mostrar essa batalha judicial, essa mudança de perspectiva jurisprudencial lá nos Estados Unidos, para garantir aos deficientes o exercício também do poder familiar, do poder paterno, por que não? Bem interessante isso. Oi, Carla. Tá bom, depois você dá uma olhadinha no vídeo, tá gravado. Pronto, gente. Acredito. E também não tá muito boa, não. Quando eu comecei a aula aqui, já deu um problema na conexão, né? Ó, sistemas de proteção ao deficiente. Duas situações, né? Eu já comecei pela mais leve e depois a mais grave, que é a curatela. Então, se o deficiente ele é capaz de expressar sua vontade, se é um deficiente que expressa sua vontade de forma correta, uma pessoa que tem compreensão da realidade, ele pode, se quiser, solicitar a tomada de decisão apoiada. O que é a tomada de decisão apoiada? A gente não vou nem ler aí, né? Eu não vou ler a integralidade do artigo, não se viu na videoaula, só vou falar por cima. A tomada de decisão apoiada é um instrumento muito interessante, né? Criado pelo Estatuto do Deficiente e previsto no Código Civil,
artigo 1783-A, que é como se fosse uma espécie de segurança para aquele deficiente que entender que é necessário. Então, você imagina uma pessoa com deficiência, uma deficiência mental, claro. A gente está falando de deficiência mental, né? Deficiência física não vai afetar a manifestação da vontade. Então, imagina uma pessoa com deficiência mental que tem uma compreensão da realidade, mas ela entende que ela não se sente tão segura para os atos da vida negocial, os atos da vida patrimonial. Ela pode, então, solicitar a nomeação de duas pessoas com quem ela tem uma relação de proximidade, duas pessoas idôneas, para que aquelas duas pessoas idôneas elas sirvam como os seus apoiadores. O que é que significa na prática? Significa que sempre que essa pessoa com deficiência, por exemplo, for realizar um ato da vida civil, um ato patrimonial, como fazer uma compra, como realizar alguma contratação, enfim, aquele ato para ter validade precisa da concordância dos dois tomadores, dos dois apoiadores. Então, os dois apoiadores, eles têm que assinar, né, concordando com aquele ato. Então, essa é a ideia, né, da tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada, Mayara, ela se aplica, né, à pessoa com deficiência. É da mesma forma como eu estou te dizendo. A figura do idoso, que gera muito esse debate. O idoso, ele só pode sofrer curatela, ou ele só pode passar por uma tomada de decisão apoiada se demonstrar que ele tem uma deficiência, né, que ele não tem mais compreensão da realidade. Então, se o idoso está numa situação de não compreender mais a realidade, ele pode solicitar essa tomada de decisão apoiada. Mas se não é o caso, aí, a princípio, não cabe essa tomada de decisão apoiada. Então, duas pessoas para apoiar, as duas têm que concordar. Então, ela vai fazer um contrato, as duas têm que assinar. Já se uma delas não concorda, só uma, a outra não. Aí, o juiz é quem vai suprir. Vai ter que peticionar, pedir ao juiz essa autorização. O juiz vai analisar realmente se é a melhor saída, se é a melhor decisão, e aí vai autorizar, suprindo a autorização daquele outro. Tudo isso vem regulado aí nesse artigo 1783. Na videoaula eu leio todo, escuto todo, peço para que vocês dêem uma olhadinha. Só mais um detalhe aqui na tomada de decisão apoiada, é que a regra é que a tomada de decisão apoiada seja solicitada pelo deficiente. É o deficiente quem faz um requerimento à justiça, é um processo judicial. Simples, mas é um processo judicial. É o deficiente que faz o requerimento de tomada de decisão apoiada, indicando as pessoas que querem que o apoie. Ele entra com a petição, o juiz cita, intima as partes, né, aquelas pessoas indicadas para elas prestarem o compromisso, se aceitam ou não. Processo judicialzinho simples, mas é um processo judicial, cujo início é dado pelo deficiente. Porém, o que eu quero dizer para vocês é que a doutrina entende que é possível também que os parentes, as pessoas próximas, os parentes em si, eles também podem pedir essa tomada de decisão apoiada para que seja atribuída ao deficiente. A lei está dizendo que é a pessoa com deficiência que pede, mas a doutrina entende o seguinte, poxa, se os parentes podem o que é mais grave, que é o processo de curatela, que é mais grave o processo de curatela. Se pode o mais grave, pode também o menos grave, que é a tomada de decisão apoiada. Então, apesar de não haver essa previsão expressa da lei, a lei só fala que o próprio deficiente é que pode pedir a tomada de decisão apoiada, a doutrina se inclina no sentido de permitir que os parentes também possam pedir a tomada de decisão apoiada em face do deficiente, tá certo? É uma posição doutrinária bem relevante, os argumentos são bons. Essa é a ideia. E, por fim, gente, quando o indivíduo deficiente não é capaz de expressar a sua vontade de forma válida, juridicamente válida, aí só sobra para ele a curatela. Eu não sei se a gente já começou na videoaula, eu deixei para vocês, talvez não, mas vocês vão discutir aí, a gente vai começar na próxima sexta-feira, nas videoaulas, a ver, né, esse processo de curatela propriamente dito, tá bom? Então, a gente vai parar por aqui. Eu vou agora abrir o espaço para a gente fazer a correção da AVP, mas antes disso, deixa a Raoni falar. Isso aí, Raoni. Foi sem querer, professor. Apertei sem querer. Ah, Já abri o chat aqui. problema não. Pois vamos lá, gente. Deixa eu aqui mostrar para vocês, compartilhar aqui com vocês a AVP. Deixa eu ver se é essa aqui. Eu peço a vocês, gente, que
Eu acho que esse... Pronto. Vou pedir a vocês que observem aí, tá bom? Na... Observem aí na tela de vocês. Estou compartilhando um arquivo meu interno mesmo, que é sobre da prova, né? Enfim, parecido aí com o que vocês fizeram. Pedir a vocês só que acompanhem aí. E aí, gente, se tiver alguma dúvida em relação à correção da prova de vocês, alguma coisa que vocês queiram conversar, a gente pode fazer isso, né, ao final mesmo, se vocês preferirem, tá bom? Discutir alguma questão individual, beleza? Mas vamos lá, deixa eu aqui passar. Ó, Roberto Carlos, casado com Vanderleia, com quem teve 3 filhos já adultos, teve um relacionamento extraconjugal com Diana. Durante referido relacionamento, Diana engravidou, nascendo meses depois um menino, a quem foi dado o nome de Valdir, só figura. Acreditando que Valdir era biologicamente seu filho, mesmo sendo casado, Roberto Carlos o registrou em cartório. Quando a criança tinha 4 anos de idade, diante de diversos rumores na cidade, Roberto Carlos passou a desconfiar que Valdir não era seu filho. Porém, antes de ingressar com ação negatória de paternidade, Roberto Carlos sofreu um infarto fulminante, falecendo. No caso em tela, sabendo que o pai desconfiava não ser pai biológico da criança, podem os demais herdeiros do falecido ingressarem com ação negatória de paternidade? Olha, gente, a ação negatória de paternidade ela é uma ação personalíssima do pai. Se, após o pai ingressar com a ação ele morrer, a lei autoriza que os herdeiros continuem com a ação. Mas, para isso, o pai tem que ter ingressado em vida, tá bom? Então, só quem cabe contestar a paternidade é o pai, e se ele não deu entrada na ação, já era, gente, né? E tá aqui, ó, cabe o marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Contestada a filiação, ou seja, já proposta a ação, os herdeiros do impugnante têm o direito de prosseguir na ação. Prosseguir na ação. Eles não podem iniciar uma ação nova, tá certo? Por isso que era falso esse item. Joana e Antônio tiveram um relacionamento casual, vindo àquela engravidar. Ao nascer a criança, diante da negativa de Antônio em reconhecê-lo como seu filho, Joana foi sozinha ao cartório para registrá-lo. Lá chegando, Joana foi indagada pelo tabelião sobre quem seria o pai, fornecendo nome, prenome, profissão, identidade e residência de Antônio. Diante do caso, o tabelião de justiça enviou a certidão do registro da criança e as informações do suposto pai para o juiz competente. O juízo, após receber estas informações, notificou Antônio para que se manifestasse sobre a paternidade lhe atribuída. Apesar de devidamente notificado, porém, Antônio não se manifesta no prazo legal, ficando em silêncio quanto à paternidade da criança. No caso em tela, em virtude de sua revelia, o juiz deve reconhecer a paternidade atribuída a Antônio. Falso. A lei diz o contrário, né? O artigo 2º, parágrafo 4º da lei 8.560, que é a lei de investigação de paternidade, diz, ó, se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias à notificação judicial ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos à repressão do Ministério Público para que entenda que há elementos suficientes a ação de investigação de paternidade. Então, não pode o juiz de ofício já reconhecer, não tem revelia, isso é um procedimento extrajudicial. Se ele não responde nos 30 dias, então o juiz encaminha para o MP para que o MP proponha a ação de investigação de paternidade. Aí já é outra história. Depois dele citado numa ação judicial e ele não se defende, aí sim tem revelia, se presume a paternidade, né, diante das provas apresentadas, é outra história. Tá certo? Consignação. Arthur Galeno, residente na cidade de Exu, aluga um imóvel urbano comercial de sua propriedade localizado em Juazeiro do Norte e Amado Batista, locatário. Ficou estabelecido que o pagamento deveria se efetuar no dia 10 de cada mês, no local do imóvel, que é Juazeiro. Também foi inserido no contrato o foro de eleição, determinando a cidade de Quixeramobim competente para dirimir eventuais litígios entre as partes. Após alguns meses do cumprimento do normal cumprimento do contrato, Amado Batista não conseguiu realizar o pagamento do aluguel, uma vez que Bartol Galeno, credor,
não foi mais realizar a cobrança no endereço do devedor. Então, todo mês, o credor, o locador tinha que buscar o aluguel e não foi mais. Ao tentar encontrar o telefone com o Bartol Galeno, quem atendeu foi sua secretária, que informou que aquele teria falecido e que os herdeiros ainda não teriam entrado com a ação de inventário. Temendo ter que suportar os riscos da mora e também não sabendo a quem deveria pagar, Amado Batista deseja ingressar com a ação de consignação em pagamento. Neste caso, o foro competente para propor a ação de consignação é o de eleição. Verdadeiro, gente. É assim, ó, via de regra, você deve propor, está lá, artigo 537, salvo engano. Via de regra, você deve propor a ação de consignação em pagamento no local do pagamento, não importando o foro de eleição. Mas essa regra não se aplica quando se trata de locação imobiliária. Na locação imobiliária, existe uma regra própria que diz, em relação à ação de várias ações, dentre elas a consignação de aluguéis, deve ser proposta ela no foro de eleição, ou no local do imóvel, ou no foro de eleição. E aí se aplica, sim, o foro de eleição. Neste caso, foro competente para propor ação de consignação é o de eleição. Sim, é o de eleição, porque existe regra própria acerca da consignação de aluguéis, que diz que aplica-se o foro de eleição também na consignação em pagamento. Se fosse a consignação de outra coisa que não aluguéis, que é regulamentada pelo Código de Processo Civil, aí a questão estaria falsa. Nesse caso, você teria que propor a consignação no local do pagamento e não no foro de eleição. Essa é a história. Após dirigir consignação, após dirigir ao endereço do credor para cumprir uma obrigação de pagar dinheiro, vocês estão me escutando, gente? Estamos acabando. Após dirigir ao endereço do credor para cumprir uma obrigação de pagar dinheiro, o devedor tomou conhecimento de que o credor estava em situação de incapacidade. Como o credor não poderia receber o pagamento em ação, o devedor decidiu promover a ação de consignação em pagamento para ser exonerado dos efeitos do débito. Ao analisar a petição inicial, porém, o juiz extingue o processo sem resolução de mérito. De acordo com o juiz, não cabe a utilização da consignação judicial no caso em tela, já que, por se tratar de obrigação de pagar dinheiro, levando em conta que o endereço do credor é conhecido, deveria ter feito antes a consignação extrajudicial diante da instituição bancária oficial. Assim, somente poderia se socorrer do procedimento judicial caso não obtivesse sucesso com o procedimento bancário. Gente, isso está errado. Por que está errada essa decisão do juiz? Porque, na realidade, você utilizar a consignação extrajudicial prevista lá no artigo 540 não é uma obrigação, gente, mas sim uma possibilidade. É uma ferramenta facultativa, tá certo? É isso que fala o artigo 540. 540, deixa eu ver, não. Deixa eu achar o artigo aqui, tá bom? 539, perdão. 539 diz, ó, nos casos previstos em lei, poderá o devedor, o terceiro, requerer com efeito a consignação, certo? Aí o parágrafo B diz, tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver. Poderá, não é obrigatório. Então, procedimento extrajudicial é uma faculdade. Gente, quem quiser sair, pode sair, tranquilo? Já estou terminando aqui, falta só mais duas, eu estou terminando, mas eu vou fazer a frequência de vocês pela lista. Então, podem ficar tranquilos aí e sair, quem quiser sair. Quinta, em uma sociedade limitada, o sócio administrador tem um dever de prestar contas periodicamente de sua administração aos demais sócios da empresa, verdade. Caso, porém, não faça, os sócios têm o direito de promover a ação de exigir contas em face do sócio administrador, verdade. Porém, esta ação somente será julgada procedente caso os sócios consigam demonstrar que há indício de fraude e má administração por parte do sócio administrador. Está errado, gente. O direito a prestar, exigir as contas, ele existe independentemente de você demonstrar que o gestor, que aquele que estava com patrimônio alheio, que ele tinha ou não, né, cometido alguma fraude, cometido alguma ilicitude. Não precisa disso. Basta você mostrar que tem o direito a exigir as contas e o outro tem o dever de prestá-las. E a última. O artigo 675 do CPC estabelece que os embargos de terceiros devem ser manejados a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitarem em julgada a sentença. E no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação da alienação por iniciativa particular ou da arrematação.
mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Isso é a redação do 1075. E aí, tranquilo. Entretanto, mesmo que tais prazos não sejam observados, o fato é que não pode o terceiro, que não é parte do processo alheio, ser prejudicado por uma ameaça ou uma medida constritiva advinda deste processo estranho. Também é ok. Assim é que a parte da doutrina entende que os embargos terceiros podem ser manejados, ainda que fora deste prazo limite temporal previsto no artigo 175. Para a outra parte da doutrina, caso o terceiro não maneje os embargos no prazo do 175, estes não poderão mais utilizá-los. Entretanto, neste último caso, restarão ao terceiro outros instrumentos jurídicos para a defesa de seu direito material, como mandado de segurança, se ainda no prazo, ou ação ordinária para desconstituir o ato de constrição ou ameaça. Eu demorei um bom tempo na aula passada só discutindo isso aqui com vocês, falando dessa questão do prazo. Exatamente isso aí que está na questão que era verdade, ok? Gente, alguém tem alguma dúvida sobre as questões? Alguma questão que vocês queiram discutir? Eu ainda não elaborei a V de vocês, tá bom? Vou elaborar daqui para sexta, ou quinta ou sexta eu consigo elaborá-la. Aí, quando tiver elaborada, eu converso com vocês de forma mais detalhada, explico melhor a vocês como vai ser a avaliação, etc. Tá bom? Beleza? Pois é isso, gente. Obrigado aí por vocês terem participado. Desculpe aí o horário, mas a gente conseguiu aí ver um bocado de coisa que tinha que ser feita hoje. Prestem atenção aí, né, nas videoaulas que vão avançando aí nesse conteúdo. Pronto, pode mandar, Maia. Estou à disposição. A gente vai conversando aí pelo WhatsApp, viu? Pode me procurar que a gente vai conversando. E é isso, beleza? Então tá, gente. Boa noite, boa próxima aula aí e até logo. Qualquer coisa, faça com o Maiara aí, que ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou no dia do encontro síncrono, se quiser a gente conversa, enfim, faz ordem de vocês. Tchau, tchau. Boa noite. A chamada, Carla, vai ser pela lista, viu? Fique tranquilo. Boa noite.